Cara, eu nunca vou conseguir entender pessoas que convidam uma pessoa pra ir no seu podcast, chegando lá, as pessoas são maltratadas. Aparentemente, esse foi um caso que aconteceu no podcast da Fernanda Paes Leme, obviamente que a gente vai comentar sobre. É pra falar na terapia ou nos stories? Onde termina o desabafo e começa a super exposição? Na era do bom dia com crise existencial, a intimidade virou conteúdo. A gente compartilha gatilhos, traumas, términos, tretas com a mãe e até resultado de exame. Tudo ali, em tempo real para os nossos seguidores e julgadores assistirem. O nome disso? Oversharing, o ato de compartilhar demais, muitas vezes sem filtro e sem freio. E não é pouca gente fazendo isso não, tá? Estudos mostram que esse comportamento cresce especialmente entre a geração Z, impulsionado por carência de conexão, algoritmos que premiam vulnerabilidade e uma cultura onde parecer transparente virou moeda social. E claro, nem tudo é só carência. Tem vezes que compartilhar demais não é sobre chamar atenção, é sobre buscar conexão. Quando alguém se expõe, pode acabar abrindo espaço para que outras pessoas se sintam mais ouvidas, mais humanas. Quem nunca ouviu um relato e pensou, eu me sinto exatamente assim? E com isso, se sentiu menos sozinho no mundo? Até onde o story cura e a terapia salva. Gostei da edição, a edição do podcast é legal. E o título do podcast é esse aqui, ó. É pra falar na terapia ou nos stories com Chantal e Pedro Tourinho. E aí, galera, parece que houveram alguns desentendimentos, né? Porque, pelo que eu entendi, a Fernanda Paes Leme, juntamente com esse outro convidado, deixaram a Chantal em algumas pequenas saias justas. E eu falo com propriedade porque eu tenho um podcast juntamente com a minha esposa e eu jamais, em hipótese alguma, convidaria alguém pra deixar, obviamente, o convidado em uma saia justa, né? A gente, tanto é que quando a gente vai começar um podcast, a primeira coisa que a gente faz é perguntar pro convidado se teria algum assunto qual ele não quisesse falar, que ele poderia deixar claro pra nós que nós não tocaríamos no assunto e tal. Enfim, mas pelo jeito não foi o caso aqui, tá? Aparentemente a Chantal foi muito, digamos assim, colocada em momentos de constrangimento e a gente vai ver alguns cortes, beleza? Eu tenho... Quantas pessoas te seguem? Quantas milhões de pessoas... A gente tá exposto. Mas eu enxergo que hoje, antes mesmo de alguém te acompanhar, já influenciador. mas assim, eu tenho, no meu livro tem um capítulo que é influenciar não é profissão. Eu escrevi em 2019 esse livro, né? Antes da pandemia. Eu fui dar uma palestra... Qual é o livro? Mostra aí. O primeiro. Eu mesmo e minha selfie. Que é sobre como cuidar de sua imagem no século XXI, com várias experiências que eu tinha cuidando de imagens, né? Pra que a gente consiga entender legal. A ideia do podcast é falar sobre, obviamente, oversharing, que é tipo pessoas que gostam de mostrar demais a vida, entendeu? Expor demais. E aí surge essa breve polêmica, digamos assim, porque esse Pedro afirma que influencer não é profissão. Mas assim, não é profissão na concepção dele. Porque se a gente for analisar tudo que tem acontecido na sociedade e tal, não só no Brasil como no mundo, durante esses últimos anos, né, com a evolução e tal, das redes sociais, na minha concepção tem sim se tornado uma profissão. Por quê? Eu creio que a partir do momento que você faz daquilo o seu trabalho, ou seja, por exemplo, se você tá diariamente produzindo alguma coisa com aquilo que você faz, pra mim já é uma profissão, tá ligado? Não seria diferente. E isso deixa, de certa forma, um constrangimento pra Chantal, porque ela é uma influencer, né? E influenciar, pra mim, não é profissão. Influenciador é um termo que, inclusive, diminui, que descredibiliza o conteúdo que as pessoas fazem. A pessoa pode ser interessante, isso pode engajar, mas isso não é uma profissão. Isso pode dar recurso porque você tem talentos, que você é inteligente, porque você sabe como criar um conteúdo que as pessoas vão gostar de acompanhar, e nesse processo você passa informação. Isso não é nada mais nada menos do que um comunicador do século XX, quer dizer, com uma Xuxa, uma apresentadora. Tá, agora vamos lá, deixa eu entender. Então, isso não é nada mais do que um comunicador, um influencer. Então, ser um comunicador não é uma profissão? Aí eu não entendi. Vi ela no programa, que era o
o canal dela, mas a vida dela também era super interessante. E você parou pra pensar que quando você começou a falar sobre você, eu não sei fazer outra coisa. Tipo, você comunica. Não, eu sei, com certeza não, então, eu sei. Então, mas você... Pô, aí você também me quebra, né? Porque como assim não sabe fazer outra coisa? Às vezes não é porque as pessoas não sabem, mas é porque elas se sentem bem fazendo o que elas estão fazendo. Por exemplo, se eu me encontro fazendo vídeo, se é algo que eu gosto, eu vou me manter fazendo aquilo e vou tornar isso uma profissão. Porque eu entendo o seguinte, a partir do momento que me traz recursos financeiros para que eu possa manter a minha casa, a minha família, isso se torna uma profissão, cara. Eu tava falando, eu sou influenciadora, é assim que eu ganho dinheiro. Não, mas você pode amanhã estar apresentando, amanhã você pode ter um podcast, amanhã você pode... E é uma classificação que é muito ruim, porque reduz mesmo. É verdade. Assim, entendeu? Mas reduz por quê? Tipo, o que eu quero entender é por que reduz. Por que transforma uma pessoa que é influencer em algo menor? Porque na minha concepção, cara, existem pessoas que se autoproclamam influencers que, cara, entregam tanto conteúdo de qualidade e transformam tantas vidas que se isso não for uma profissão, eu sinceramente não sei o que é. Que é muito ruim, porque reduz mesmo. É verdade. Assim, entendeu? Reduz como se fosse uma coisa assim, primeiro um eleito de Deus para poder ter esse engajamento todo, né? E não é. eleito de Deus. Mas não é, porque Você vê que assim, ó, pela cara da Chantal, parece que ela tá meio incomodada, né? Aparentemente. Tem uma vida interessante porque vocês leram coisas, se dão com pessoas, consomem coisas, produzem coisas. É uma coisa interessante que atrai, isso sempre existiu. Colonismo social existe desde o século passado, sempre existiu. Hoje, você procurar na internet, hoje tem mais, o termo influenciador está mais em página policial do que em página de negócios. Não é assim também. Não é assim também. Existem pessoas assim... É que, no caso aqui, o Pedro, ele tá generalizando. Quando, na verdade, não é especificamente dessa forma. Porque, assim, vamos lá, existem, sim, conteúdos que não são relevantes, né? Ou seja, que não fazem diferença alguma no mundo. É gente que posta qualquer bosta e acha que tá tudo certo. Ou pessoas que postam, como no início do podcast ela fala, tal, e até esse o tema de pessoas que postam tudo, até tipo, tá utilizando o banheiro e vai postar, sabe? Eu acho que isso daí não é relevante, desde que, obviamente, não seja relevante pro público da pessoa, mas na minha concepção, acaba não sendo mesmo, assim, no geral. Mas quando posta com o intuito correto de fazer a diferença, sabe? Poxa, Sério? Pode olhar todos os jornais locais, você vê influenciador preso no joguinho da rifa. Eu tenho reparado muito isso. Assim, é um monte... Aqui nessa parte já não dá tanta atenção para ela falando. Virou um termo usado para qualquer pessoa. Hoje, até vi uma conversa no Rio to See, um percentual muito grande de pessoas, tipo 70% das pessoas querem ser influenciador como sua profissão ideal. Mas isso se dá porque, assim, ó, não sei se é especificamente só aqui no Brasil, mas também no mundo, esse dado que ele apresentou. Mas, aqui no Brasil, nós temos a cultura de querer mudar de vida de uma forma rápida, instantânea. Tanto é que as pessoas investem bastante no caso dos joguinhos, né, tigrinho, essas coisas assim, como também investem em sorteios aleatórios, investem em Mega Sena, investem nas loterias aí adoidado, porque a galera quer muito mudar de vida e vê isso como uma alternativa de mudança de vida, porque se tratando de classes sociais, de pessoas em pobreza extrema e tal, cara, aqui no Brasil, infelizmente, a coisa é muito doida, cara, é muito doida. Então, cada vez mais as pessoas vão buscando alternativas para tentarem mudar de vida, de forma rápida e instantânea. E essa questão de se tornar influencer, de tipo ter um vídeo viralizado e de repente mudar de vida, é como também uma loteria. Inclusive aquele cara que tem o cabelo loiro, que agora esqueci o nome dele, que ele também tem uma casa de apostas, Ruiter. Ele fala que um vídeo desse pode ser uma loteria, uma hora ou outra você pode acertar e mudar de vida, um único vídeo. Então por isso que aqui no Brasil, e eu creio que também no mundo, a galera faça isso com muita frequência, né, pra tentar mudar de vida realmente. Um termo degradante, talvez. Não, eles sonham em ser influenciadores. No Brasil hoje, a maioria das pessoas não querem ser médico nem advogado, querem ser influenciador. O que é ser influenciador? Porque, obviamente, como eu falei, quando você está nesse âmbito social, tal, que tem muita gente pobre, você vê sua família pobre, imagina só, você vai ter dinheiro para você investir na faculdade de medicina? Não. Então as pessoas vão querer, obviamente, algo rápido e lucrativo, porque elas querem sair rapidamente daquela situação em que elas estão.
Não é todo mundo que vai querer passar pelo processo. Eu mesmo me formei em marketing, mas foi um negócio difícil. Não foi fácil. Eu tentei estudar o máximo que eu podia, não conseguia sempre que possível, pegava uma colinha de alguém ali pra tentar passar mais rapidamente, mas não é todo mundo que quer passar pelo processo, então isso gera o que ele tá falando aqui, pessoas que querem se tornar influencers porque, obviamente, é um caminho aparentemente mais fácil, mas não significa que realmente seja. Nesse contexto. Como é que você... Não, eu acho que eu nem vou falar isso. Ó, Chantal critica casais que postam sobre sua intimidade e Fepa debocha e interrompe convidada. Não, por exemplo, quando eu vejo intimidade, casais falando de intimidade entre quatro paredes, essas coisas me constrangem um pouco de assistir, por exemplo. Tipo sexo? As pessoas falam? Não, existem... Falam. Ô, Fernanda, se o tema do seu podcast é justamente isso, que as pessoas expõem demais, e você não sabe, cara, tá na cara que é sobre sexo mesmo, explicitamente. As pessoas falam abertamente sobre isso o tempo inteiro, até às vezes de forma escrachada. A própria Fernanda perguntou, mas nos stories, só pra incrementar, porque ela tinha um programa sobre isso, que ela expunha tudo da vida dela. Tá vendo, ó? Aí ela acha que é tipo assim, nos stories é demais, mas num programa pode ter um programa sobre isso. Tá vendo, a Ariane? Vem aqui, só fala isso, por favor, no microfone, por favor, meu amor. Ó, a Fernanda tá aqui, a Ariane, pode aparecer aqui, meu amor, ó. Oi, gente. Ó. Não, é que eu só tava ouvindo ele falando, mas é que a Fernanda falou nos stories, pra ela, tipo assim, tem programa sobre isso, porque ela já falou muito da vida dela, assim. Já expôs tudo que precisava, né? Só que em programas, porque em programa tá de boa expor, né? Na rede social não pode. Na rede social não pode, porque é overposting. Agora é oversharing, né? Tá compartilhando demais. Agora nos programas pode, porque você tá educando. Enfim. Educando, eu não entendo isso. Tá sexualizando a galera, mas assim... Mano, eu entendo o seguinte, ó, que independe. Eu acho que quem quer assistir, assiste, quem não quer, não assiste, entendeu? Muita gente No fala. Stories? Quem transa, quem não transa, quantas vezes por semana, quantas vezes não faz. Não, aí falam em programas, falam nos lugares. Mas Eu não quero processo nem nada, mas assim... O que me irrita nessa galera, você vê que é o modo como fala, como se, tipo assim... eu sou perfeito demais pra falar nos stories e no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube. Mas num programa pode. Tipo, se colocando como superior. Sei lá, mano. Não curto, não. tem programas voltados pra esse assunto. Sim, tem. Me constrange um pouco. E aí, é isso que eu tô falando. É muito particular do que é íntimo para cada um. Porque, por exemplo, pra mim isso pode ser íntimo e me constranger. Então, eu não assisto. Mas, de repente, eu falar que, sei lá... Amamentação, tô com exemplo uma que você caquinha deu. no nariz, pra mim pode ser uma coisa nada a ver. E pra outra pessoa que tá assistindo, tipo assim, meu Deus, por que você... Dividiu isso. Sim, até porque tem Entende? gente que gosta de vídeo espremendo cravo. Eu acho isso super íntimo. Então, super eu acho que é íntimo. muito Eu acho uma particular. Eu fico olhando. Intimidade. Quando basta no meu TikTok, eu fico Eu acho uma super inserido intimidade. nisso. Mas a gente perde muita coisa, né? Você não A Chantal queria concluir o raciocínio e ela não é permitida porque a Fernanda interrompe com brincadeirinhas. Coisinhas bobas. acha? Eu acho que perde a chance de ter um acompanhamento psicológico profissional. Porque eu acho que talvez os seguidores não sejam os melhores, nem sempre os haters e os lovers não são as melhores pessoas para avaliar como está a sua saúde mental, né? Já que você falou sobre haters, você também tem... Acontece alguma polêmica e a pessoa fica quietinha, não aparece e não dá. Pelo contrário. Pelo contrário. A Virgínia separou, você tava lá fazendo vídeo. Pelo contrário. Mas o meu vídeo era relacionamento. E não sobre ela. Aí já virou um outro rolê. Mas você sabe Nossa, que... você não ficou triste Mas você falou quando de ela, não divórcio sei o no que, dia das que ela bad. separou. Caraca, mano, tá me dando muita vergonha porque assim... Eu não vi o podcast inteiro, mas parece muito que é um ataque. É como se, tipo assim, a menina foi chamada pra receber hater deles, tá ligado? Aparentemente. Precisaria ver o podcast inteiro pra ter certeza, mas é o que aparenta. Isso. Não, eu falei dela, eu estava falando dela e do Falou. cara, e eu falei, pegando o assunto deles e fazendo uma reflexão aqui sobre relacionamento, uma vez que o meu, graças a Deus, tá ótimo, ninguém coloca o olho gordo, pelo amor de Deus. Acontece alguma polêmica, a pessoa fica quietinha, não aparece e não dá. Pelo contrário. Pelo contrário. A Virgínia separou, você tava lá fazendo vídeo. Ó, vendo de novo e falando aqui. O que aparenta ser é que a Chantal fez um vídeo falando sobre relacionamento e trouxe esse ponto. Porque assim, na internet, como que funciona, galera? A gente busca conteúdos que estão em alta para trazer um contexto para falar sobre, assim como eu tô fazendo aqui com o podcast, assim como faz a Smail, como faz o Gianluca, como faz Michael Kister,
como faz o canal do Não Adivinho. Enfim, tem vários canais assim que pegam assuntos em alta e trazem pra dar um contexto. No caso da Chantal, acho que ainda é mais, de certa forma, classudo, porque provavelmente ela trouxe... É como se ela pegasse e falasse assim, o que não fazer num relacionamento pra que, tipo, não chegue a esse ponto, entendeu? De separação. Não sei se foi isso, mas eu creio que tenha sido algo nessa pegada. Só voltando um pouco, quando a gente estava falando de... Você falou assim, as pessoas precisam procurar mais assistência profissional e tal. E eu acho que a gente vive num país muito amplo, que quase social, mas quase todo mundo não tem condições de procurar... Mas as pessoas estão fazendo terapia no ChatGPT. Caraca, mano, a mina falando algo sério e ela mete um bagulho desse. Com todo respeito, né, Fernanda? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. O que me irrita é que, assim, ó, tem gente que tem oportunidade de se dar muito bem na vida. E não usa essa oportunidade da melhor forma, sabe? Me chateia muito, porque, cara, tanta gente talentosa no mundo, cara. E olha só quem tá com a oportunidade. Uma terapia. E aí, o que acontece? Desculpa, que minha terapeuta Vanja não me ouça, mas, enfim. Vanja, tá, gente? Não é a Janja. Eu já fiz terapia com a Vanja. Não, porque tem que avisar que é Vanja, não... Ó, assim, eu não tô aqui com o intuito de, tipo, gerar hater pra Fernanda Paes Leme. Só que, assim, eu acho que é mais um tema de alerta, assim, sabe? Pra ela não fazer mais isso. Porque, cara, você chama pra um podcast, você chama pra ouvir ideias. E não pra impor as suas e dar risada do seu convidado. Eu posso não concordar com nada do que o meu convidado diz, e obviamente isso já aconteceu algumas vezes, mas eu jamais vou pegar meu convidado e vou falar assim, fulano de tal, não tô concordando com o que você diz, tá? Eu vou deixar ele expor as opiniões dele e gerar contrapontos inteligentes para fazer com que a conversa se expanda ainda mais, e não fazer uma coisa dessa. Então é um meio, tipo assim, aprenda a não cometer mais esses erros. As pessoas vão ler de outro jeito que seja diferente dela, da consciência. Né? Então, da intenção. Qual que é a minha intenção ao falar isso aqui? Claro, a mesma coisa quando eu fui lá fazer a fofoca do aniversário da Preta, eu jamais pensei que queriam especular quem era. Aí as pessoas... Eu já ia falar qual fofoca? Era óbvio que iam especular quem era. Eu te mandei mensagem, quem foi? Caraca, ela ignorou muito. Não sei o que, e eu assim, gente... Por quê? Porque as pessoas, na verdade, e aí falando num outro lado, né? Eu tenho uma agência eu ia usar a palavra... Influencer creators. Não. Ai, qual? Gente, como que é? Calma. Isso daqui, pelo que eu entendi, foi o seguinte. Como o termo influencer já estava tão descredibilizado dentro do podcast, parece que a Chantal estava buscando palavras para não trazer esse título para a empresa dela, porque ela não queria, obviamente, continuar sendo, digamos assim, descredibilizada também dentro desse assunto com esses dois aí. De Creator Economy. Creator Economy, tá na moda. De Creator Economy, tá na moda agora. Por quê? O que isso quer dizer, gente? É uma coisa de sempre. Economia criativa, criador de conteúdo. Isso. E aí, né? Caraca, mano. Pelo amor de Deus. Séria, né? Minhas polêmicas foi tipo assim, ela enxergou um sinal de Deus no box do banheiro. Eu amei isso. Você soube dessa? Ai, nossa. Eu acho que eu amo essa. Depois a gente fala disso. Mas assim, eu nunca tive um cancelamento. Nossa, ela foi grossa com alguém, ela xingou alguém, ela foi racista, ela foi sectarista, Graças a Deus, isso nunca me acompanhou, nunca tive nada sério, assim, né? Só essas coisas bobinhas de internet mesmo. Mas assim, hoje, essas pessoas que viralizavam com coisas ruins, com escândalo e que faziam isso de forma consciente, de propósito, elas conseguiam trabalhar com joguinho. Uhum. Agora, o joguinho não vai mais poder ser trabalhado por influenciador na internet e tal. Na verdade, a gente viu aí que, né, foi aprovado no Senado, aí agora vai pra Câmara. Mas, assim, eu tenho alguns amigos que têm uma profissão, né? E aí, de repente, tem um amigo específico que ele tinha uma profissão, jornalista, e ele começou a ganhar dinheiro fazendo conteúdo. Sim. E um post valia 10 vezes mais o salário de um mês inteiro de jornalismo. É muito comum acontecer isso. Foi isso que aconteceu comigo. É muito comum isso. Numa grande empresa, um post meu era mais do que seu salário. E aí, assim, eu sempre bati muito firme quando me pedem esse tipo de conselho, e me pedem muito por conta, né, dos meus livros, assim, não largue sua profissão. Boa. Porque você, às vezes, está numa onda algorítmica que Sim. você vai ganhar dinheiro ali, mas no mês seguinte, quantas pessoas frustradas hoje existem? E nisso aqui ele tem um ponto, porque assim, não dá pra simplesmente se iludir, achar que você vai virar influencer, um vídeo vai viralizar e vai mudar a sua vida. Pode ser que sim, como também pode ser que não. Acho que a mesma coisa que acontece com muita gente que faz sucesso no funk.
A galera vai lá, faz uma ou outra música, tal história, acha que vai mudar de vida, não tem ali digamos, um incentivo para investir o dinheiro que ganha, tal, para ter retorno, para fazer mais e mais dinheiro, e infelizmente acaba se perdendo nisso e acaba entrando em falência, né, financeira, porque não tem educação financeira para conseguir lidar com tanto dinheiro quando vem de uma vez. E é a mesma coisa que aqui ele tá falando, realmente tem que sim tomar um cuidado, porque influencer é sim profissão, mas eu acho que você tem que saber administrar primeiramente a sua vida como um influencer. Eu acho que não largar logo de cara um trabalho que você tenha e tal, mas tentar conciliar os dois e tentar fazer da melhor forma possível. Eu acho que isso que vai te proporcionar mudar de vida, porque se você não tiver uma base bem solidificada, tal, um intelecto que consiga identificar aquilo como uma nova oportunidade sem que você largue as outras coisas para que você construa essa base. Existem no Brasil achando que vão ganhar dinheiro com a internet, Maria diz assim, eu tenho... Mas assim, que fique claro, pode acontecer, da noite pro dia mudar de vida sim, tá? Pode muito acontecer. Agora mudando de assunto aqui. A Xan participou de um podcast. Que assim, mano, eu não sei como ela consegue dar moral pra pessoas assim, que dizem que são amigas, amigos. Mas aí, ô Matheusão, na moral, você tem que dar apoio pra sua mulher, mano, porque errada não é ela que faz as coisas, dá bola pras pessoas. Erradas são as pessoas que a maltratam, tá ligado? Então, acho que assim, não vejo nenhum problema da Chantal ir a um podcast e passar por isso especificamente porque ela quis ser uma boa pessoa. Mas quem deve receber as críticas, sim, é a Fernanda Paes Leme e outro cara lá, que são duas pessoas que, infelizmente, a sociedade que dá credibilidade pra esse tipo de coisa não merece, entendeu? Realmente, velho. A Xan vai pro céu, velho, porque ela se mete em cada uma que, assim, pra ela... Bom, nem vou esticar muito o assunto, que eu nem consegui, velho, ver o podcast de tão ruim que é, velho, com pessoas que se acham tão superiores e... eu escrevi um livro, eu sou foda. Agora você escreveu um livro, você é foda. Eu fui atriz da Globo. Ai, meu Deus. Quem convida? Mano, é como ele fala, tipo, não tem nada a ver, velho. Não tem nada... Uma coisa não isenta a outra, tá ligado? Uma coisa que você faz não torna a outra ruim. Não é porque você é um escritor de livros que você se tornou melhor do que um influencer, tá ligado? Ou uma atriz da Globo, tal, que quer dizer, como ela falou, né? Mas você fez vídeo a respeito do casal Virgínia e Zé Felipe. Falando pra Chantal, mano, nada disso te torna melhor em nada, tá ligado? Em nada, velho. Convida a pessoa pro seu podcast, ainda dizendo que é amiga, e fica tentando diminuir, junto com o outro convidado. Não deixando falar, cortando, dando risada. Ridículo, mano. Eu já fiquei bravo com a Xan também. Falei, como que você vai nos programas desse ruim, que não vai somar nada pra você? Nada. Pelo contrário, eles vão fazer esses negocinhos aí justamente pra polemizar. Mas eu já vi como positivo, porque assim, pelo menos trouxe mais visibilidade pra Chantal, porque muita gente que não conhecia ela passou a conhecer agora. Porque, querendo ou não, a Fernanda Paes Leme é uma figura pública muito... devido ao alcance que tem as novelas da Globo e tal, é uma figura muito conhecida. Então, trazer a Chantal só fez com que a Chantal passasse por uma moça boa, como ela aparentemente é, e a Fernanda Paes Leme perdesse mais credibilidade ainda. Então, eu vejo isso como algo positivo. Então, a bondade que a Chantal teve proporcionou para ela algo positivo, porque as pessoas estão enxergando ela como ela realmente é, uma pessoa boa. E a Fernanda Paes Leme se colocando no lugar dela, que é uma pessoa que, aparentemente, conteúdo zero, né? Feio, ridículo. E outra coisa,
influencer. Meu, como a galera, quer dizer, a galera que não consegue nada, dizendo, né, fazendo o papel de influencer, não consegue ganhar dinheiro, não consegue porra nenhuma, enche o saco de quem ganha dinheiro, né, velho? Meu Deus do céu. Ô inveja, mano. Qual o problema, velho, do cara ser influência, da menina ser influência? Nenhum, mano. É só inveja mesmo. Só inveja, encheção de saco. Gente que não tem coragem, força o suficiente pra se dedicar àquilo e espera que todas as outras pessoas ao seu redor assim também não o façam porque ela não quer ser cobrada. Aquela coisa assim, ó, por exemplo, quando uma pessoa não consegue fazer sucesso, o que ela vai fazer? Ela vai tentar fazer com que as outras pessoas ao seu redor não façam sucesso também, porque ela não quer ser cobrada por aquilo. Pô, como que fulano conseguiu e eu não? Ah, não, ele não pode não, porque senão depois vão cobrar, vão passar na minha cara, ah, fulano de tal conseguiu, por que ele não conseguiu? Então a pessoa ela vai sempre buscar alternativas para fazer com que outras pessoas também não façam sucesso com aquilo, para que elas não sejam cobradas. Ai, não quer ser médico, quer ser influencer. Mano, tenta a sorte, velho. Cada um tenta a sua sorte. Se vai dar certo ou não, aí já é outro problema. Mas, cara, ô calinho no pé, hein, dessas pessoas, os influencers são. Meu Deus do céu. E a hipocrisia rola solta, né, velho? Porque fala mal de influencer e quer aparecer igual influencer. Não fecha a conta. Falar mal e quer aparecer, quer estar no programa, quer estar ali, quer ter o Instagram e quer agenciar famoso. Não fecha a conta, velho. Ó, tem esse vídeo aqui também. Vamos dar uma assistida? Uma pessoa pergunta aqui, ó. Achei muito deselegante a postura da Fepa e do Pedro Tourinho naquele podcast. Vamos ver o que foi que ela falou. Eu recebi muito isso. E aí eu fui até ler os comentários lá do podcast e tá 50-50. Exatamente dividido de pessoas falando isso e de pessoas falando assim, cara, a Chantal tá completamente deslocada da realidade, que vergonha dela no podcast e tal. Por quê? Porque é um debate. E debate mostra duas visões diferentes. Seria muito... Então por isso que o Matheus ele aponta como algo ruim, né? Então, pensando nesse aspecto, realmente é um negócio complicado, né? Então é melhor realmente ela não ir em mais nenhum outro que sejam de qualidade duvidosa para que ela não sofra mais com isso. O convite era o seguinte, pra gente falar sobre expor muito na internet, ou seja, eu ia ser o lado da pessoa que expõe muito. Eu já começo o podcast falando isso. Eu tenho certeza que é muito chique e muito mais cool e muito mais socialmente legal ser visto como uma pessoa que não expõe. Em paralelo a isso, é o meu trabalho, é o que muda a vida da minha família, então é o que eu faço e eu tenho certeza que eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu não faço coisa errada. Tô fazendo um trabalho honesto e tudo mais. Dito isso, eu sabia que eu ia ser o lado da que expõe. Então eu sabia que os dois estariam contra mim, entendeu? Neste debate, mostrando o lado deles. E aí, eu poderia chegar lá e falar, cara, tô com vocês, realmente, expor muito não é legal, talvez eu tenha que repensar. Só que eu falei, cara, não. Mas assim, mano, quem decide isso, que é quando é muito, quando é pouco? É só a pessoa que segue, cara, porque assim, o importante na minha concepção é, eu tenho que agradar quem segue e quem aprecia o meu conteúdo. Se os meus seguidores, de certa forma, então, os meus clientes são os meus seguidores. Se o meu cliente está falando que eu devo continuar vendendo esse tipo de produto, eu vendo. Se ele falar que não, eu não vendo. É simples assim, entendeu? E existem certos tipos de produtos que eu vendo para um determinado público e outros que eu não vendo para público algum. Cara, é tão simples isso, velho, mas tão simples. Eu não vejo assim a exposição desse jeito que eles estão vendo, porque hoje é a realidade que a gente vive. A gente não tem como fugir, redes sociais, internet, nossa, é ruim, mas é isso que a gente vai viver cada vez mais com inteligência artificial. Então, esse é o futuro. Não vai ter como regredir. Então, vamos trabalhar com a realidade, com o que a gente tem hoje e ver como é que a gente pode fazer. Então, assim, tem vários pontos deles que eu concordei e outros que não. E eu mantive a minha posição e a minha opinião. Mesmo sabendo que é cool, mais legal e esteticamente correto pra se falar aqui na internet, o contrário, entendeu? Mas, honestamente, eu não tenho interesse mais de me colocar nesse tipo de situação. Quando o convite vier dessa forma, eu já vou olhar e falar assim, nem vou, porque pra me colocar num lugar de cancelada, eu acho que eu prefiro
não preciso. Eu nunca vou me fazer e nem ser hipócrita. O que pode acontecer é eu me calar, né? E talvez deveria ter sido isso que seria a melhor coisa de eu fazer. Caraca, mas assim, ó, pelo pouco que a gente viu aqui, não há nada de cancelável nas falas dela. Nada. A única coisa cancelável, na minha opinião, é o modo como eles dois trataram a Chantal, tá ligado? Vai falar o contrário disso só sendo muito idiota. Só sendo muito burro pra não perceber isso. Que o problema não tá na menina, tá neles dois. Né? Mas tudo bem. Eu acho ótimo existir uma discussão, um debate, e eu amei ler os comentários lá no YouTube das pessoas de quem entendeu o meu lado e a minha visão. Tipo assim, como assim tem gente que acha que não é condizente fazer uma comparação com o que a gente tinha de influenciadores na Grécia Antiga com o que a gente tem hoje? Porque isso é uma coisa que existe há muitos anos. Pessoas que falavam com a sociedade, que davam suas opiniões, que davam as suas visões, ou que traziam ideias novas. Que é o que rege realmente a sociedade. Se fosse só pra viver, comer, beber e dormir, tava tudo bem, mas não é só isso. O ser humano é um ser racional, pensante, que gosta de opinar a respeito de tudo, a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito da sociedade em geral. Sabe? Isso é ser influencer. Ele falou sobre a Xuxa, e cara, trabalhar como a Xuxa trabalhava não era uma profissão? E é lógico que eu falei ali de Sócrates, a gente pegou um cara com uma qualidade de conteúdo muito alta, né? E que não é isso que a gente tem de influenciador hoje na internet. Apesar de que existem pessoas com conteúdos extremamente inteligentes, extremamente necessários, e que infelizmente são pouco seguidas. Mas, tava falando que o ambiente da internet é muito tóxico e que o mundo tá muito tóxico hoje. E o que eu trouxe foi: o mundo sempre foi, inclusive já foi pior. Por exemplo, Sócrates foi condenado à morte por dizer que existia uma única força maior, que era um deus. Porque na época não se acreditava em Deus, se acreditava em deuses. O deus da água, o deus da terra, o deus da inteligência, o deus da beleza. E aí ele foi condenado à morte e morreu. Porque ele trouxe uma ideia diferente. O que eu falei é, olha só como era muito pior do que é hoje. Antigamente você não tinha o hater. A galera não levantava a mão e falava assim, não concordo com o que você falou e acho você um babaca. As pessoas falavam, não concordo com o que você falou e vou entrar na justiça da época para que você morra pelo que você falou. Então, assim, hoje tá ruim, mas já foi muito pior. E foi isso que eu trouxe. E aí o que disseram no podcast, mas aí não me deixaram terminar, é que hoje em dia a escala que alcança você falar uma coisa na internet, porque daí viraliza e daí o mundo inteiro fica sabendo, e não só um local lá, uma pracinha onde um filósofo ia falar, é muito maior. Só que o que se falava antigamente era tão potente que a gente tem registros do que se falava antigamente até hoje, passados por milhares e milhares de anos. E o que se falava antes também se espalhava, só que lentamente, porque ia de boca a boca, até se espalhar para os outros lugares do mundo. O que acontece? Hoje em dia, a maior que temos, a pessoa que tem mais visualização na internet, a Virgínia. O que a Virgínia fala não vai ecoar daqui a mais de 2000 anos. O que os caras falavam lá atrás ecoa até hoje e irá continuar ecoando, e espero que assim seja. Mais uma coisa, o fato de tudo viralizar muito e de todo mundo ficar sabendo de tudo no mundo o tempo todo, banaliza as informações e as opiniões e as ideias. Ou seja, o que antes uma ideia diferente era tido como um negócio muito extraordinário, hoje é visto como ordinário. Perde-se o valor, a relevância e, inclusive, a escuta de fato ativa e de qualidade. Caraca, agora você imagina se a menina tivesse tido a oportunidade de falar da forma como ela tá falando aqui, com mais clareza, no podcast. Mas, infelizmente, não foi proporcionado isso. Então, foi essa comparação que eu tentei fazer, mas que eram várias pessoas falando ao mesmo tempo, então, algumas vezes interrompida, mas que algumas pessoas vão achar que é desconexo da realidade. E se acha que é desconexo da realidade, tudo bem, é a sua opinião. Eu falei alguma coisa de errado? Eu sou malvada por ter essa opinião diferente? Eu sou uma pessoa ruim a partir de agora porque eu tenho essa opinião? Então, é só esse cuidado que eu acho que as pessoas devem ter. O preceito básico é o respeito, entendeu? Só respeito, mano. A pessoa quer ser influencer, ela vai ser influencer. Se a pessoa quer ser médico, ela vai ser médico. Ninguém decide o que um ou outro é, entendeu? Não é sua opinião que pode formar. Você pode ter sua opinião, mas não é sua opinião que vai determinar o que a pessoa quer pra vida dela. Se a pessoa quer fazer uma coisa, ela vai fazer. Pronto, e acabou. Aos comentários, tá? E além disso, de entender que hoje estamos num cenário ruim, mas que é uma realidade e que daqui pra frente só vai piorar, porque cada vez seremos mais expostos e a internet será cada vez mais real. Eu recebi Vamos ver os comentários aqui dessa página aqui, ó. Olha lá, mas Fernanda Paes Leme não se expõe, porque se ela participa de programas e expõe a vida sexual dela, ela tá se expondo. A verdade é que as atrizes odeiam as influenciadoras porque perderam espaço pra elas, isso é bem provável, tá? Chantal, diva, inteligente, educada e tudo isso sendo ela mesma verdadeira. Ah, para quem conhece a Chantal sabe e quem conhece a Fepa também sabe. Sabe do quê? Sim,
ambas se expõem, mas Fernanda foi bem sem noção com a Chantal. Ria em momentos desnecessários, ficava fazendo piada com o outro convidado enquanto estavam falando. Bizarro. Olha, continuo na Quem Conhece Sabe. Segui durante anos a Chantal e faz uns 4 que parei. E não me surpreendo com nada dela quando aparece ela envolvida em alguma coisa. Não foi um debate, foram 2 pessoas constrangendo outra. E assim, a moça falou aqui nesse outro comentário, mas, cara, não significa também que as pessoas não possam mudar, tá? As pessoas possam mudar. Eu não conheço a Chantal, não conheço o Matheus Verdelli, mas o que aparentou de primeiro momento, baseado no que a Fernanda e o rapaz fizeram aqui, é que a coitada da menina tá sendo rechaçada e eles são os demônios. Então, na minha concepção, não querem ser vistos dessa forma, mudem seus preceitos, seus conceitos e ajam melhor com pessoas que são convidadas para o seu podcast. No caso da Fernanda Paes Leme, que deve ser a anfitriã, né? Então, trate melhor as pessoas, respeite mais e assim tenha um melhor conteúdo, né? Bom, galerinha, mas foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tinha mais um vídeo da Chantal, só que é um vídeo antigo, eu acho que não compensa que a galera trouxe como pronunciamento dela, mas eu acho que não seja. É um vídeo antigo, então se vocês quiserem ver, só colocar aí no TikTok Chantal pronunciamento que vai aparecer pra vocês, tá bom? O vídeo do podcast inteiro vai estar aqui na descrição. Como eu falei, não é um vídeo pra gerar hater nem nada, mas é por justiça mesmo. Uma coisa é você ser coerente com suas falas e entender que você também expõe muito sua vida, e outra coisa é você só apontar sendo que você não consegue enxergar que você é uma pessoa que expõe demais. Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e falou!